Olá, vamos analisar o edital do DPEM para agente federal. Essa vai ser a análise mais útil e mais enxuta que você vai ver aqui no YouTube. E eu vou te ensinar o que tem de interessante nesse edital e como é que você deve estudar. A gente vai analisar a disposição dos pontos, qual matéria que é mais interessante de ganhar mais ênfase, qual matéria que tende a ter uma importância menor, qual o tamanho de cada matéria, quantos pontos você pode esperar de cada grupo de matérias aí. Análise também com as informações básicas do edital, para você que não leu ainda ou pode ter deixado passar algum detalhe. Vamos falar um pouquinho sobre a incidência também de cada assunto dentro de cada matéria. Aqui eu vou trazer o exemplo de português, depois eu vou te dizer como encontrar isso. E vamos lá, vamos começar a nossa análise. Então, como eu falei, eu vou falar de cada matéria, de cada grupo de matérias aqui, explicar a pontuação de cada uma. Existe um peso diferente para cada grupo de matéria. Mas vamos começar pelo básico, vamos começar falando aqui do edital. O que a gente tem? O edital que eu estou analisando aqui é o de agente federal, ok? Ele é nível médio, não requer nível superior, beleza? O salário inicial, incrivelmente, é ali na casa dos R$ 6.000, já contando os adicionais. A gente está falando de quase 300 vagas, 220 para ampla concorrência, 59 para negros e 15 para deficientes. A banca é o CESP-Sebrasp, mudou de nome para Sebrasp há anos e a gente não consegue largar o nome CESP. A prova está prevista para o dia 6 de setembro. A gente não sabe realmente se vai vir nessa data por conta da pandemia, quarentena, essa coisa toda, mas é possível que sim. Como existe um outro detalhe aqui, que é a prova ocorre em todas as capitais, mais Mossoró e Catanduvas, pode ser que essa prova não aconteça realmente em setembro, tá? Porque nem todas as capitais estão reagindo aí à quarentena e à pandemia da mesma forma. Algumas estão bem, outras nem tanto. Eu não sei como é que eles vão se arriscar a fazer prova se ainda tiver numa situação de quarentena, lockdown, alguma coisa assim. Então, é possível, talvez provável, que essa prova adie, seja um pouquinho adiada. Se você ainda está no começo da sua preparação, isso é ótima notícia, você ainda tem muita coisa para ler. A gente vai falar aqui de cada matéria, quantas aulas tem cada uma, mais ou menos, e o tamanho, né, aproximado delas, e o tempo que você vai levar para estudar isso tudo. Então, quanto mais demorar para você que está começando, melhor. Você não deve ficar chateado se essa prova atrasar, não. Ok? Nós temos a prova objetiva, que vale 120 pontos, vale até 120 pontos. Ela é no formato certo e errado tradicional do CESP. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso logo em seguida. Teremos uma discursiva também sobre atualidades, valendo 20 pontos. E nós temos as outras etapas que são muito comuns aí nos concursos da área policial. O teste de aptidão física, a análise biopsicossocial, né, antecedentes, aquela coisa toda. E, além disso tudo, a gente ainda tem o curso de formação, que é eliminatório. Mais detalhes no edital, eu estou aqui preocupado com a prova objetiva para você conseguir chegar em alguma outra fase desse concurso. Para isso você tem que passar na objetiva. Bom, onde que você vai trabalhar? Você pode trabalhar em qualquer uma das 5 penitenciárias federais ou na sede do DEPEN em Brasília. Então você tem aqui as 5 cidades possíveis de ir trabalhar, caso você seja aprovado ou aprovada nesse concurso, ok? Esse é o básico do edital, é o que tem mais importante ali de informações, e agora a gente vai conversar sobre a prova em si. Seu objetivo não é saber tudo, seu objetivo é acertar mais questões do que as outras pessoas e assim ser aprovado, ok? A gente falou aqui que, voltando, tem discursiva, serão 3.000, quase 3.000 correções de discursivas para essa segunda fase, discursiva, ok? Então, são 300 vagas no final das contas, mas são quase 3.000 correções. Você tem que estar brigando para, no mínimo, estar entre esses 3.000, porque a discursiva vale 20 pontos e a sua pontuação pode subir bastante. Por que a pontuação pode subir muito? Porque são 120 pontos, mas naquele formato certo e errado do CESP, que quando você acerta, você ganha um ponto, e quando você erra, você perde um ponto. Se for zero, é zero. Se você deixar em branco, você não ganha nem perde ponto. É aquela coisa de sempre. Acertou a questão, ganha um ponto. Errou a questão, perde um ponto. Deixou em branco, é zero, não ganha nem perde.
ok? Bom, nessa sistemática de ganhar e perder pontos que eu estou falando aqui, a gente tem as pontuações mínimas para cada um desses blocos. A prova foi dividida em 3 blocos: conhecimentos básicos, conhecimentos específicos e conhecimentos complementares. A gente vai ter 30 questões de conhecimentos básicos, 50 de conhecimentos específicos e 40 de conhecimentos complementares. Essa é a distribuição da quantidade de questões, ok? 30 questões, se você acertar as 30, é mais um pontinho para cada uma, dá 30 pontos para essa contagem de mínimos aqui, ok? Então, das 30, você tem que fazer no mínimo 6 pontos. Não é 6 acertos, é 6 pontos líquidos, ok? Das 50, você tem que ter no mínimo 10 pontos líquidos. Das 40, você tem que ter no mínimo 8 pontos líquidos. Do total dos 120 pontos possíveis, você tem que fazer no mínimo 36 pontos. Claro, 36 é muito pouco, né, comparado a 120. Você pode esperar uma pontuação ali líquida final para os últimos aprovados entre 60 e 70, provavelmente, tá? Dos 120 pontos, a nota final na área policial, com concursos com boa quantidade de vagas, tende a ficar ali entre 60 e 70 pontos líquidos. Ou seja, você pega a sua pontuação do que você ganhou, tira o que você errou, essa diferença aí é o que você tem de ponto líquido e é o que interessa, é o que eu estou falando aqui. Beleza? Só que o edital colocou um detalhezinho que você pode não ter percebido. Ele deu pesos diferentes para as questões de cada um desses blocos. Foi o que eu coloquei aqui em cima. A prova de conhecimentos básicos tem um peso 0,75, ou seja, cada questão de conhecimentos básicos vale 0,75. Para conhecimentos específicos, 0,75 também. Para conhecimentos complementares, 1,5. Ou seja, é como se cada questão de conhecimentos complementares valesse o dobro de pontos do que questões das outras duas provas de conhecimentos básicos e específicos. Ok? Nota final da prova objetiva. É a nota de conhecimentos básicos vezes 0,75, mais a nota de conhecimentos específicos vezes 0,75, mais a nota de conhecimentos complementares vezes 1,5. Por isso que, no fim das contas, é como se elas tivessem esses pesos. E é como se cada questão de conhecimentos complementares valesse o dobro. Ok? Trazendo já os números, é como se a cada prova tivesse essa pontuação máxima aqui. Ó. E aí você vê que conhecimentos complementares vale 3 vezes mais pontos, praticamente, do que conhecimentos básicos. E no meio do caminho está conhecimentos específicos ali. De toda forma, são muitos pontos, cada ponto faz a diferença. Ok? Tem uma coisa com relação ao CESP que você tem que levar em consideração, que é o seguinte: o CESP, ele aqui até colocou nota mínima para cada conjunto, né, para cada prova, para cada conjunto de matérias. Mas ele não estabelece pontuação mínima por matéria individual. Então, sim, em última hipótese, em caso de grande necessidade, é possível que você não estude uma matéria completamente e assim você zere todas as questões dessa matéria. Não tem problema. Teoricamente, não tem problema, ok? Você não vai ser eliminado ou eliminada por conta disso. Claro, você está arriscando não fazer o mínimo dentro da prova. Por exemplo, em conhecimentos básicos, se você optar por não estudar raciocínio lógico, sei lá, você é a negação completa em exatas, chutou o balde. Raciocínio lógico deve ter ali, ó, aqui eu peguei a quantidade de aulas do pacote do Direção Concursos, que é um cursinho muito bom que eu indico. Então, você tem a quantidade de aulas e eu estimei aqui raciocínio lógico com 12. Eles estão atualizando ainda porque o edital acabou de sair. Eu estimei mais ou menos 12 aulas. Ô Diogo, eu sou a negação em exatas, eu não tenho a menor chance de aprender isso em 2, 3 meses, então ferrou. O que eu faço? Nesse caso, você pode optar por não estudar raciocínio lógico, deixar essas questões completamente em branco. Eu não recomendo isso porque a gente tem como saber aqui, ó, os percentuais com que cada assunto é cobrado, estatisticamente falando. Esse aqui é uma análise de português, tá bom? Depois eu vou explicar isso.
Então, no final das contas, eu não recomendo deixar uma matéria completamente de lado. Você pode pegar 1, 2, 3 assuntos cobrados com mais frequência pela banca e estudar pelo menos esses assuntos para garantir alguns pontinhos. Beleza? Diogo, onde é que eu encontro essa análise estatística? Isso está dentro do mini curso que eu coloquei dentro da minha comunidade chamado Estudo Completo, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Deixa eu continuar com a análise com vocês aqui. Bom, nesse caso você poderia, por exemplo, deixar de estudar raciocínio lógico e mesmo assim ser aprovado. Você teria que ir muito bem em português, teria que ir muito bem em informática, mas você ainda assim tem chance de ser aprovado, ok? Então, leve isso em consideração, porque o CESP, de uma forma geral, ele é uma banca muito boa no sentido de seleção. Ele seleciona quem está bem preparado. Então, Diogo, ferrou, eu não estou bem preparado, não tenho a menor chance e tal, vou desistir. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é, vamos supor que tem 5 matérias diferentes no concurso. E aí você está ali 80% em cada uma delas. Você estudou, mas não viu tudo, aprendeu, mas não aprendeu tudo. Você diria que você está 80% em cada uma. Isso aqui para o CESP não é bom. Não é bom. Por causa dessa sistemática de perder um ponto a cada erro. No CESP, em se falando de prova CESP, o ideal é que você tivesse 100% em 4 das 5 matérias, mesmo que você esteja muito mal na outra. Porque você tende a errar pouco nessa aqui, ou errar nada, você tende a errar quase nada aqui, errar quase nada aqui, errar quase nada aqui. Isso faz com que a sua pontuação líquida fique alta. Entendeu? Não? Confie em mim. Aqui você vai deixar tudo em branco porque você não estudou, mas a sua nota nas outras foi muito boa, você não errou nada ou praticamente nada, e assim você é aprovado. Porque nesse caso aqui de 80, 80, 80, 80, você está acertando, por exemplo, 80% das questões, você está errando 20. A sua nota líquida vai ser 60, a sua nota vai ser ruim para todas elas. Enfim, isso é coisa do CESP. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal no YouTube também sobre como fazer prova CESP. Assiste depois, ele vai aparecer no final aqui dessa tela. Fica de olho que eu conto algumas histórias de aprovados e o que eles fizeram nessa prova do CESP. Beleza? Como a gente sabe, o CESP não diz, é muito normal ele não dizer quantas questões a gente vai ter de cada uma dessas matérias. É super normal ele fazer isso. Então a gente pode esperar aqui em torno de 8 ou 7 questões de cada uma naquela ali. Aqui 50 dividido por 6, vamos botar aqui mais ou menos 8 ou 9 também. É indiferente. E aqui 40 questões divididas para 2 matérias. A gente pode esperar 20 de cada uma, mais ou menos. Isso é média, isso é chute, a gente não sabe dizer. Penal, proc penal, tendem a ter uma importância maior em provas da área policial, ok? Direito administrativo também. Então, se eu tivesse que escolher 3 matérias para serem as com a maior quantidade de questões aqui, eu chutaria essas 3. No caso de conhecimentos básicos, eu chutaria que português deve ter a maior quantidade de questões. As outras aqui ficam divididas entre raciocínio lógico e informática. Beleza? Bom, e eu estou dizendo isso porque na prova de conhecimentos específicos, em que são basicamente os direitos e as leis aqui, a gente não tem uma diferença muito grande de tamanho entre as matérias. Todas são mais ou menos equivalentes em tamanho. Então fica difícil dizer, essa matéria aqui não vale a pena estudar, ou essa aqui vale com certeza, são todas muito parecidas. Essas que estão com um asterisco foram tamanhos que eu identifiquei olhando para o edital, porque ainda não estava atualizado no site do Direção Concursos, tá? Quando você vira esse vídeo, talvez já esteja. Mas nenhuma delas é muito diferente, beleza? Você tem que dar uma atenção mais ou menos igual para todas elas. Agora, logo em seguida eu vou falar um pouquinho sobre técnica de estudo, de como você deve estudar nesse pós-edital. Mas, por enquanto, não tem como você chutar qual delas vai ser muito mais importante ou qual delas não vale a pena porque é grande demais. Todas têm um valor bastante parecido. E, claro, essas duas de conhecimentos complementares, você vai ter que dar total atenção a elas, muita ênfase mesmo. Não são absurdamente grandes e são absurdamente importantes. Então, não tem para onde fugir. Em conhecimentos básicos, a gente tem aquela dicotomia aqui. Você provavelmente não é muito bom em raciocínio lógico, nem em informática. Eu digo isso porque a maioria dos concurseiros iniciantes
eles têm dificuldade nessas duas matérias, e são duas matérias difíceis. Talvez você tenha que escolher uma delas para não estudar, ou fazer como eu falei, e escolher os assuntos mais cobrados primeiro. O que significam esses assuntos mais cobrados? Por exemplo, pegando provas do CESP para a área policial de nível médio, essa aqui é a frequência com que os assuntos aparecem em questões do CESP para a área policial. Então, interpretação de texto aparece em 32% das questões de concurso do CESP, área policial. Não vou falar mais isso, ok? Reescrita de frases aparece em 15% das questões. Pontuação, 7% das questões. E por aí vai. Essa lista continua, tá? Eu cortei ela mais ou menos aqui, para poder caber e vocês conseguirem ler nesse vídeo. Mas essa parte em laranja, ela é mais ou menos 1/3 dos assuntos. E ela responde por 80% das questões. Então, 1/3 dos assuntos responde por 80% das questões. O que isso significa? Estatisticamente, se você estudasse só esses assuntos aqui, você conseguiria responder 80% das questões. É garantia de que vai ser assim no futuro? Não. Isso é uma análise olhando para trás, é estatística, mas tende a acontecer de forma bastante parecida com isso aqui. Não é uma certeza, mas se você tem pouco tempo, se você não sabe o que fazer, não vai dar tempo de ler tudo, eu preciso escolher alguns assuntos, escolha esses assuntos marcados em laranja, porque eles provavelmente vão cair nessa prova. Eles respondem por 80% das questões do CESP. Beleza? Então essa é uma informação importante que vai te ajudar, especialmente se você estiver estudando num cenário de falta de tempo. Você está correndo quanto tempo, não vai dar tempo de ver tudo, você sabe aqui quantas aulas tem cada matéria, você sabe quanto tempo você demora para ler uma aula, quantas horas de estudo você tem daqui até a prova, fez o cálculo e percebeu, não vai dar tempo de ver tudo. Então começa a escolher. Algumas matérias têm aulas os assuntos são encadeados assim, você tem que estudar o anterior para entender o seguinte. Para outras matérias, não. Português é uma delas. Os assuntos são separados praticamente. Então você pode alterar a ordem do professor e pegar primeiro esses assuntos cobrados com mais frequência. Diogo, onde que eu encontro essa lista completa? Mini curso do DEPEN dentro da comunidade Estudo Completo. O que é essa comunidade? Eu juntei todas as minhas videoaulas e criei uma comunidade em que os membros da comunidade têm acesso a todas as videoaulas. Tem um fórum de discussão em que eles conversam entre si, tem lives semanais comigo para bater papo, tirar dúvida, tem notícias da semana, tem aquilo tudo. Então, se você vai estudar para essa prova, você quiser aprender a fazer o seu próprio ciclo de estudos para o DEPEN, eu tenho uma aula ensinando a fazer ciclo de estudo para o DEPEN. Se você quiser aprender a fazer revisão periódica, quando e como resolver questões para esse concurso, como fazer uma revisão de véspera, como fazer um caderno de erros, essas são algumas das videoaulas que você encontra dentro da comunidade Estudo Completo, ok? Ele é uma assinatura trimestral, você assina, tem 3 meses de acesso e depois decide se está valendo a pena para você ou não continuar ou não. E o mais legal, em breve, nas próximas semanas, a gente vai estar lançando o nosso próprio aplicativo de controle de estudos. No aplicativo você vai controlar as páginas que você leu, o que você tem que revisar, as questões que você fez, quantas você acertou. Ele vai te trazer relatórios do seu percentual de acerto em cada assunto, de cada matéria. Sensacional. A minha experiência de mais de 4 anos de coach para concurso está virando um aplicativo focado na usabilidade para o usuário, para o cliente, para quem está querendo ser um aprovado. Beleza? Essa foi a análise do edital do DEPEN, bastante informação, espero que tenha te ajudado, espero que com isso aqui você já consiga dar um norte para os seus estudos. E fica o convite, eu acabei de lançar essa comunidade, está sendo um projeto muito legal, já tem muitos membros, algumas centenas de membros, o que é um prazer muito grande de ajudar tantas pessoas. O valor é muito, muito, muito baixo, especialmente comparado a coaching, essas coisas assim. Espero que você venha e que você goste. E se você gostou dessa análise, desse vídeo, foi útil para você, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e aproveita porque esse vídeo fica no ar por tempo limitado, beleza? Um grande abraço e até a próxima.